Gente, vamos começar. 19h10. São preparados? Caneta, lápis, água, tudo certinho? Nós teremos aqui 1h30, umas 2 horas, tá? De aula, para vocês não ficarem, já se prepara a mente para ser esse tempo para a gente ficar aqui juntos, tá bom? Chamam mais pessoas, de repente, que vocês querem chamar da equipe de vocês, mesmo que não tenha feito o teste, elas entram, depois elas fazem. O teste é só uma ferramenta diante de tudo que vocês vão estar recebendo aqui. Eu acho super interessante quando eu vejo pessoas como a Marisol assistindo novamente, o Pacheco, a Raquel, porque a nossa mente, ela é como um músculo, gente. Quanto mais a gente fala, a gente escuta, a gente exercita, mais os nossos neurônios, mais a nossa mente, mais a nossa mentalidade vai entendendo aquilo e vai melhorando aquilo. É igualzinho, né? Quando você quer ficar com o braço musculoso, você vai ter que repetir, repetir, repetir. A mesma coisa é assim. Então, quando a Marisol fala, olha, eu quero ainda fazer novamente, isso é legal, porque você vai estar trabalhando esse músculo da mente, da mentalidade. E espero que hoje a gente possa fazer, eu possa ajudá-los a virar uma chavezinha, abrir uma porta. Nós só temos 2 horas aqui para conversar sobre temas muito importantes, mas eu desejo que realmente essa aula traga para vocês a consciência da importância de falar sobre esses temas, de trabalhar esses temas, de desenvolver o que a gente vai estar falando aqui na vida de vocês, tanto pessoal como na vida profissional, para que a gente consiga realmente ter um agro, mas não é só o agro, uma sociedade, uma vida mais leve, mais feliz, mais próspera, tá? Então, espero que essa nossa aula aqui possa contribuir um pouquinho para isso. Se eu conseguir trazer um pouquinho dessa mentalidade para vocês, eu já vou me sentir muito feliz, né? Dessa semente plantada. Então, despertando gigantes no agronegócio. Por que esse nome Despertando Gigantes no Agronegócio? Eu acredito que todos nós, desde quando a gente nasceu, nós nascemos com um grande potencial, com uma luz muito grande. Mas muitas vezes a gente acaba não conseguindo, com todas as coisas que a vida vai nos trazendo, a gente vai vivendo, às vezes a gente vai escondendo esse gigante que existe dentro da gente. E às vezes a gente precisa simplesmente despertá-lo, porque ele existe. E às vezes para despertá-lo, a gente sozinho não consegue. Então por isso que nós somos um dos únicos animais que não sobrevive sem o outro, né? É interessante você ver se eu vou até postar um vídeo de uma ovelhinha que ganha uma ovelha, ela nasce, ela já sai andando. Nós, seres humanos, se não tiver alguém ali, uma outra pessoa para nos alimentar, a gente vai morrer de fome. Então, assim, nós precisamos do outro. Então, a gente precisa despertar, e despertar através do outro e da gente mesmo o nosso gigante que existe. Então, por isso, despertando os gigantes no agronegócio. Agora, lembra lá no grupo que eu coloquei uma imagem e eu falei para vocês estarem aqui no começo, e parabéns para vocês que estão aqui logo no comecinho? Olha só, quem é a baleia no mar? Ela não é o grande gigante do mar? Concordam? Ela é o grande gigante do mar. E eu vou contar uma história para vocês sobre a baleia. Essa baleia em específico. Por muitos anos, ela detestava ficar no fundo do mar. Ela achava o fundo do mar escuro, não tinha graça, nada era legal no fundo do mar. E quando ela emergia, ela amava, porque ela via o azul, ela via o verde, ela via a praia, ela via os passarinhos voando. E ela falava, eu quero ficar aqui. Mas ela não tinha mais fôlego e aí ela tinha que mergulhar. E ela achava tudo horrível. E ela não queria ficar no fundo do mar. E ela só dava o tempo dela
resgatar aí o seu fôlego, a sua respiração, e ela subia, emergia de novo e ficava maravilhada com os passarinhos. E ela pensava, como eu gostaria de estar voando, como eu gostaria de ir lá naquela beira daquela praia e entrar e ver aquela mata. Mas aí começava a ficar sem ar e ela descia e insatisfeita com o seu ambiente, e ela subia de novo. E assim foi por muitos anos, até que um dia, de repente, ela começou a achar tudo lindo. Ela mergulhou e falou, meu Deus, que maravilha que é isso aqui. Mas o que estava acontecendo? Aí ela, nossa, como eu fui tola esse tempo todo. Pelo meu medo, pelo meu receio, por não conhecer, por não aproveitar, eu não via a beleza de tudo isso aqui, porque eu estava com os meus olhos fechados. Então, o que acontecia? Quando ela ia para fora da água, ela abria os olhos e via tudo. Quando ela mergulhava, ela fechava os olhos e ela não conseguia enxergar nada. Ela só via coisas pretas, não via, né? Tudo era preto, tudo era escuro, não era bonito. E aí ela emergia, ela abria os olhos. Quando ela mergulhava, ela via tudo escuro. Estava tudo escuro, porque ela não abria os olhos dela. E isso se parece muito conosco. Muitas vezes, nós temos muitas oportunidades, temos coisas maravilhosas à nossa volta, mas nós não despertamos, nós não abrimos os olhos, nós não aproveitamos, nós não usufruímos, nós deixamos passar. Porque a gente, às vezes, está com os olhos vendados. E aí, eu falo para vocês, existem 4 passos, 4 coisas, que quando a gente começa a olhar, a gente desperta o gigante. A gente tira a venda e desperta tudo aquilo que a gente tem de potencial, de gigante dentro de nós. E eu quero mostrar um pouco para vocês de 4 passos. Tem muito mais, mas eu quero trazer 4 passos que eu vejo que é fundamental. E aí, nós temos a prova aqui, vocês são prova-vida, vocês estão estudando com a Raquel e com o Pacheco, que foram 2 pessoas que abriram os olhos para as oportunidades, para as coisas boas que existiam na vida deles, para olhar para essas questões, e hoje estão aqui podendo ser professor de muitos de vocês que estão aqui nos assistindo. Então, fica aqui comigo até o final, porque tem muita coisa legal até o final da nossa aula, tá? Eu preparei um aperitivo de tudo que vocês podem usufruir aí para vocês despertar. E para vocês você não precisa ficar fora, você não precisa sair, você não precisa, às vezes, estar aí junto com você. Às vezes, estar aí junto com a sua família. Às vezes, você não precisa, sabe, de mais máquina. Às vezes, você não precisa de mais material. Você não precisa de uma genética melhor. Você não precisa de um adubo melhor para a sua terra. Você só precisa despertar e aproveitar aquilo que você já tem de bom, mas que às vezes você não aproveita, tanto dentro de você, como dos recursos que estão perto de você, tá? Então, fiquem aqui comigo. Muitos de vocês, às vezes, podem pensar assim, nossa, investir em pessoas, investir em desenvolvimento humano, é perca de tempo, eu vou treinar o meu colaborador, ele vai sair por R$100. Muitos eu sei que pensam nisso. Eu vou me esforçar, vou trabalhar, mas vou tentar desenvolver o meu emocional, mas aí vem o governo e faz isso e faz aquilo. Como que não adianta? Aí eu falo para vocês, você imagina se você não treina e aquele cara fica quebrando as suas máquinas, não cuida bem do seu animal, né? Ou se você que está dentro de uma fazenda e você está lá e fala assim, eu não vou me desenvolver, eu não vou fazer nada, isso quem tem que fazer é o patrão. Aí você vai ficar a vida inteira lá, vai entrar gente mais especializada que você, mais estudado que você, vai crescer mais que você, e você vai ficar falando, quem tinha que investir em mim era o meu patrão. Entende?
Então, a gente precisa olhar e a gente buscar o que eu preciso estar fazendo para me desenvolver, para desenvolver a minha equipe, para me sobressair, para eu evoluir. E, às vezes, está só aqui, está muito pertinho os recursos. Então, quando a gente pensa em desenvolvimento humano, em ser humano, isso já era falado há muito tempo. O Sérgio Soriani, olha só, em 2018, ele já falava que essa Fazenda do Colorado, 70% do sucesso dela tinha a ver com pessoas, com desenvolvimento de pessoas. Lá em 2018, eu já falo sobre desenvolvimento humano no agronegócio há mais de 15 anos, só que eu trabalho com famílias e equipes do agro há 20 anos, por isso que eu me foquei nisso, e aí eu vou falar para vocês depois um pouquinho. Então, que olha só, isso em 2018. Mas como está a nossa realidade hoje? Como está o agro hoje? O agro é um setor, é um dos setores do país que ele mais cresce, que é um dos maiores, que é o maior PIB, né, do nosso país. Só que ao mesmo tempo é uma contradição, porque enquanto ele cresce, enquanto é recorde histórico de produção, de exportação, também está sendo recorde histórico de pessoas doentes, de falências, de RJs, né? Então, está vivendo um momento muito ruim o agro. Existe até uma frase que fala assim, né, que é a tempestade perfeita financeira para o agro. Juros elevados, custos de insumos altos, quedas de cotação, eventos climáticos, ou é seca ou é chuva. Um produtor rural do Mato Grosso, Ari Geller, ele falou assim, que os custos não fecham, e quando fecham, está próximo do vermelho. Então, pensa, diante desse cenário todo, o que tem que estar mais forte? O que precisa estar fortalecido? É aquilo que eu já falo há muitos anos. Só que eu já tive época em que as pessoas me procuravam porque estavam... E, na verdade, cada família é de um jeito, né? Às vezes tem uns que me procuram porque, nossa, a gente está muito bem, mas agora a gente precisa desenvolver as pessoas para crescer. Ou a gente está muito mal e se a gente não se trabalhar, a gente vai se separar, vai quebrar. Ou a gente está muito mal e não está dando conta disso, né? Existe de várias formas, só que atualmente tem muito mais pessoas preocupadas com a crise com o mercado e, às vezes, deixando de fazer coisas ou tomando atitudes que podem ser prejudiciais para elas. Tudo por quê? Porque esse gigante, às vezes, está adormecido, está com os olhos fechados. E isso não acontece só agora. Essa coisa, essa crise, isso que está acontecendo agora no nosso país, aconteceu muito lá atrás e vocês vão conhecer um pouquinho da minha história. E aqui, quando a gente olha, o pior de tudo é a crise emocional que o agro está vivendo. A depressão das pessoas dentro do meio rural é 15% maior do que a média nacional. Entre os profissionais, né, do agro, quase 40%, 40% tem algum problema emocional, segundo as pesquisas. Pessoas com problemas de saúde mental no campo chegam a 9 milhões. A taxa de suicídio, olha só, gente, ela está de 20,5 por 100 mil. Ela é quase o dobro da média nacional. Então, a taxa de suicídio dentro do setor do agro é quase o dobro do que a média nacional, nas cidades, enfim. Então, veja, como que é preocupante. É um cenário preocupante, o emocional preocupante, o clima preocupante. O que tem que estar fortalecido aqui? As pessoas. As pessoas precisam estar fortalecidas. E qual, então, é a raiz do problema? A raiz do problema não é a situação, não é chuva demais, não é o governo, não, é como você encara essa situação. Essa é a verdadeira raiz do problema. Faz sentido para vocês? Vocês concordam com isso quando eu falo isso? Faz sentido? Porque, às vezes, tem pessoas que estão passando pela mesma situação,
mas elas passam tranquilamente, elas conseguem. Tem pessoas que estão na mesma situação e elas não dão conta de aguentar o repuxo, não dão conta de aguentar aquilo. Então, a raiz do problema está nas... Olha o desenho aí, conseguem ver? Aqui, na pessoa, na mentalidade, em como a gente olha e enfrenta essa situação. E aí, o que eu quero falar para vocês? Que o homem do campo, ele é um gigante, mas muitas vezes ele está com os olhos vendados. E enquanto ele não enxerga, muitas coisas podem acontecer. O que pode acontecer quando ele está com os olhos vendados? Decisões financeiras tomadas no impulso. E eu vou contar para vocês que isso foi história da minha família também. Há muitos anos atrás, há 40 anos atrás. Relações familiares destruídas pelo silêncio, pela culpa, pelas brigas, pelos conflitos. Enquanto seus olhos estão vendados, é isso que vai acontecendo. Equipes desmotivadas por falta de comunicação, por falta de liderança, por falta de direção, por falta de norte. Propriedades perdidas em leilões, inadimplências, entrega para o banco. Sucessão familiar comprometida, os filhos não querem mais assumir, não querem continuar o legado, né? Êxodo rural, o campo ele está perdendo, né? A gente vê que muitos jovens estão voltando, mas a mão de obra está tendo realmente todo o apagão da mão de obra em muitos lugares que não que estão com os olhos vendados para o que nós vamos falar hoje. E aí eu quero contar para vocês um pouquinho da minha história. Tudo isso que a gente está vivendo hoje, a minha família viveu lá atrás, há 40 anos, no plano do Sarney. Então, essa menininha aí, branquinha, loirinha, sou eu, com 3 aninhos, e esse é meu avô, na época que podia usar revólver na calça, na guaiaca. Atrás está o meu tio, irmão do meu pai, e no fundo, se você for olhar bem a fundo dessa foto, você pode ver que é um cerrado ainda, estava desmatando, ainda ali tinha acabado de quebrar e tirar, né, as árvores, estava desmatando ainda, nem estava a terra preparada. E essa outra foto sou eu, 40 anos depois, já passou um pouquinho dessa fase aí também, 40 anos depois. O que aconteceu? Minha família, meu pai veio do Rio Grande do Sul para o Mato Grosso do Sul, conheceu minha mãe. Quando ficaram sabendo que Mato Grosso estava explodindo, que estava tendo terras que seriam promissoras, meus pais vieram embora com a minha família materna, vieram para o Mato Grosso, para Campo Novo do Parecis. Uma cidade que na época não tinha nada, não existia. Não existia. Para sair de Tangará da Serra para ir para lá demorava 7 dias. De tanto atoleiro, de tanta coisa que tinha. A nossa família se saiu muito bem. E aí, foi uma das primeiras famílias a ter silo lá na região. Meu avô era daquele que emprestava dinheiro para os outros, sabe? Eles veio do Mato Grosso do Sul com muita condição financeira. Só que, no plano do Sarney, muito parecido com agora, eles faliram. E a falência, ela não foi uma falência só da terra, da fazenda. Foi uma falência da família. Foi uma falência da estrutura emocional. Meus pais ficaram totalmente perturbados emocionalmente, né? Briga, a família se separou, os irmãos, cada um foi para um lado, um voltou para o Mato Grosso do Sul. Só confusão, que até hoje a gente ainda tenta resgatar algumas coisas. E essas confusões, esses desequilíbrios, essas coisas, elas geraram consequências até hoje na nossa vida, né? Consequências gravíssimas. E eu fui trabalhar, com 12 anos eu comecei a trabalhar, trabalhei sempre na área do agro, e resolvi fazer psicologia, fui fazer psicologia. Quando eu estudava psicologia, o agro é tão forte na minha vida que no 3º ano a gente teve uma proposta da Embrapa para fazer o trabalho com os vitelos, cuidar dos peões que trabalhavam com os vitelos, porque já se entendia que trabalhar o comportamento do peão ajuda a melhorar a qualidade da carne. Olha que interessante.
Mas aí entrou o governo do Lula na época, cortaram esse projeto, a gente não conseguiu fazer, e eu voltei para a minha cidade. Quando eu voltei para Campo Novo, eu comecei a atuar, trabalhar, eu gostava muito de treinamento, de desenvolver pessoas, e comecei a atender muitas famílias e equipes do agronegócio. Trabalhei 11 anos no Instituto Federal, também falando com alunos da veterinária, da agronomia, do ensino técnico, e sempre muito voltada para o agro. Até que eu comecei a perceber que aquilo que eu estava fazendo com as famílias do agro, que era ajudá-las nos conflitos, na melhora da comunicação, na melhora dos relacionamentos, na melhora da inteligência emocional e da gestão das suas emoções, era exatamente aquilo que a minha família precisava lá em 86. Porque se eles tivessem tido alguém que tivesse a mesma estrutura, conhecimento que eu estava dando para essas famílias, provavelmente eles não teriam entregado as terras, eles teriam escutado aquele vizinho, sabe o vizinho que meu avô emprestava dinheiro e que não entregou as terras e que hoje ele é milionário? Mas o que aconteceu com a minha família? Eles não se comunicavam. Cada um achava que cada um tinha que cuidar da sua área e pronto, acabou, e o outro não se mete. Eles não tinham um planejamento. Quando o banco chegou e falou assim, ó, tá devendo, tem que entregar as terras, eles entregaram, eles não aguentaram o repuxo. Eles tiveram, os outros estavam tendo algumas estratégias que eles não tiveram. Por quê? Porque eles não conversaram, eles não. E assim, o que acontece? Eles não tinham esse conhecimento. Eles fizeram aquilo que eles podiam no momento com o que eles tinham naquilo, dentro dos recursos deles. Ah, não quero ficar devendo meu nome, não vou sujar meu nome, entregaram. Enfim, só que isso gerou um desequilíbrio enorme emocional e muita coisa se perdeu. E eu comecei a perceber que aquilo que eu estava fazendo era exatamente aquilo que eles precisavam e aquilo começou a virar uma missão de vida. Então, a partir de uns 15 anos para cá, eu comecei a ter mais foco nas famílias do agro. E elas começaram a me buscar, eu saí do IFMT, porque eu tinha minha família, e comecei a focar nesse público. Então, o que acontece? A minha vivência com o agro, ela não é só da psicologia, da minha formação de 20 anos para cá, mas ela é da minha vivência com a vida e daquilo que eu tenho visto e ajudado realmente pessoas, famílias, equipes, consultorias a pensar diferente, a olhar diferente, a se comunicar diferente. E isso faz com que elas possam continuar, com que elas possam deixar o seu legado, com que elas vivam mais em paz, mais felizes, com que os casais não se separem, porque tudo isso acontece. E às vezes eu fico com muita dó quando eu escuto alguém falar, ó, aquela família se dividiu, aqueles se separaram, aqueles lá, o marido e mulher não conseguiu ficar junto, aqueles primos não deram certo. E eu fico extremamente feliz quando eu vejo que primos, que filhos de 3, 4 gerações estão conseguindo crescer, estão conseguindo se desenvolver. Eu fico extremamente feliz quando eu vejo um colaborador que fala, olha, Marisol, eu cresci, eu me desenvolvi, eu estou fazendo isso. Gente, esses dias eu postei, ele não deve estar aqui, o Anilton, devia ter até colocado, ele começou a fazer, ele começou num treinamento numa equipe, ele começou a fazer academia, ele começou a fazer agronomia, faz 2, 3 semanas, se vocês olharem o meu Instagram, ele mandou mensagem falando que ele tinha se formado em agronomia e devia a mim esse despertar para estudar, para se desenvolver. Então, assim, isso me deixa extremamente feliz quando eu vejo que as pessoas, porque nós somos grandes gigantes, só que às vezes a gente fica adormecido, a gente não consegue ver a gente dentro das situações todas, o nosso medo, o nosso receio, as nossas crenças, né? Por exemplo, a crença da minha família lá, a gente não pode ficar com o nome sujo, que feio a gente dever, vamos entregar. Gente, faz, eu sei que você, mas tem coisas que não é porque você quis dever. É o mercado, é a enchente, é alguma. O que a gente vai fazer para dar conta de sustentar esse emocional? Então,
investir em pessoas, investir em você, ele garante o sucesso do negócio, ele garante o sucesso da família, ele garante o sucesso de um grupo social, porque quando uma empresa quebra, fale, é muitas pessoas que sofrem a consequência, né? Essa frase aqui, ela é minha, eu falo assim, ó, não é o homem, não é o agro que alimenta o homem, é o homem que alimenta o agro. Faz sentido para vocês essa fala? Essa frase? Faz joinha aí. Não é o agro que alimenta o homem, é o homem que alimenta o agro. Se não tiver pessoas bem, se não tiverem pessoas bem estruturadas, elas não vão conseguir ficar. Então, é esse homem que alimenta esse agro. Então, como eu falei para vocês, eu sei das dores do agro, por ter vivido, pelos meus clientes, pelo que eu passei, e eu sei que você, quando você olha para esses passos que eu vou falar para vocês aqui, de forma mais clara, muita coisa muda, né? Muita coisa melhora, muita coisa evolui. E isso é em qualquer setor da vida, não é só dentro do agronegócio. Então, para que o agro perpetue, né? E para que você se torne esses grandes gigantes, eu vou trazer para vocês esses 4 passos. Eu fiz essa introdução toda aqui para vocês conseguirem entender a importância disso aqui, do que a gente vai estar falando agora, tá? Então, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, tá? Fechem os olhos e eu vou contar uma história para vocês. Todos fechem os olhos e eu vou contar e vocês escutem a minha história. E essa é uma história real, tá? É a minha história mesmo. Então, quando eu tinha aí uns 5 anos, 4, 5, 6 anos que a gente morava na fazenda, quando chegava as férias, normalmente meus pais deixavam a gente ficar na fazenda dos meus avós, que era grudada, era 2 fazendas grudadas, só que a fazenda dos meus pais era da parte da agricultura e a fazenda dos meus avós era parte da pecuária. E aí, nós íamos para a casa da minha avó e do meu avô e a gente amava ficar lá. Uma das coisas que eu mais lembro, que assim, que é uma coisa que me dá saudade, só de eu contar aqui para vocês, eu tenho vontade, eu sinto o gosto, é que de madrugada nós levantávamos, meu avô levantava a gente ia, pegava uma caneca, colocava ou Toddy, ou colocava o cafezinho que a minha avó tinha feito, dependia do dia, e a gente ia com aquela canequinha até o curral. Então, da casa da minha avó até o curral dos meus avós, tinha um espaço, assim, era uns 300 metros, não era tão pertinho. E aí eu lembro daquele caminho certinho, era um caminhozinho assim, do lado das graminhas, que tinha aquele orvalho ainda, estava tudo, aquela aguinha assim, sabe, os orvalhos. E aí a gente chegava lá no curral, o meu avô normalmente pegava uma vaca mansinha e deixava a gente tirar o leite da teta da vaca naquela caneca, e aí a gente apertava a teta da vaca. Quando estava bem cheia a caneca, cheia de espuma, a gente tomava aquele leite quentinho, gente. Que saudade que eu tenho daquele leite. Quentinho, aquela espuma assim gostosa. E aí a gente ficava lá, eu vou tirar o leite e a gente voltava para casa. Quando a gente chegava lá na casa, minha avó já tinha preparado, a mesa estava pronta, aquela mesa cheia de coisa. Tinha bolinho de chuva, tinha cueca virada, tinha pão caseiro, tinha queijo, tinha coalhada, um monte de coisa. Daí a gente comia naquela mesa gostosa, todo mundo ali na mesa. E aí depois a gente ia brincar. Uma das brincadeiras que a gente mais gostava era brincar de jogar água na área e jogar sabão e ficar escorregando para baixo e para cima, para baixo e para cima. Então a casa da minha avó, em volta inteirinha da casa tinha área. E aí a gente jogava água naquele piso e ficava escorregando e brincando. Depois a gente tomava banho, ia andar nas árvores, andar a cavalo, enfim. Quando chegava o final das férias ou no final da semana, meu pai vinha buscar a gente, era só um choro, porque quem queria ir embora para casa. Queria ficar lá na casa da avó e do avô. Agora vocês podem abrir os olhos. Gostaram? Qual que era a cor da caneca? Escreve aí ou fala. Pode falar, pode abrir.
Qual era a cor da caneca? Fala, Rogério. Qual é a cor da caneca? Ana Paula. É Ana? Qual era a cor da caneca? Qual era a cor... Hã? Qual era a cor? Rômulo. Eu acho que você não falou a cor, não. Viu? Você não lembra da cor. E a cor da casa? Você não falou a cor, não falou. Não? Mas você não imaginou a cor da casa? A cor da caneca? Fala aí a cor que vocês imaginaram. A cor do piso. Vocês Minha não caneca era imaginaram? verde mesmo. E a casa era branquinha com a janela azul. A casa branca com a janela A azul. janela azul. E a Ah, caneca era verde, escuro. caneca verde. Ah. Era uma caneca de Marisol. esmaltada. A minha era esmaltada, branca É, a minha esmaltada. esmaltada. Uma caneca esmaltada. E o piso para escorregar era de vermelhão. Um piso vermelhão. A mesa, como que era essa mesa? Redonda, quadrada? Quadrada, Rogério, retangular, bem retangular. era Muita retangular. quitanda, Muita pitanga na fazenda? muita quitanda. E uma capetada Muita em volta quitanda. fazendo arte. Ah. Que mais? Vocês que estão aí, vocês não imaginaram, mesmo que eu não tenha falado, vocês não imaginaram a cor? O que acontece, gente? É raro as pessoas que falam assim, você não falou a cor. Porque na hora que eu estou contando a minha história, você vai lembrar da sua casa com a janela azul, da sua caneca vermelha, do piso da sua avó, do seu tio, da sua mãe, que era vermelho. Eu imaginei a casa branca e a caneca cinza. Muito provavelmente, Ivanildo, porque você tinha uma caneca cinza, porque a casa de alguém que você conhecia era branca. Verdade ou não é? Verdade. Verdade pura. É isso que acontece. Eu imaginei, Olha só. lembrei quando eu estava com minha avó, eu lembrei da minha avó. Eu sua saía avó. de madrugada com ela, nós ia para o curral, aí depois voltava, ela acendia uma fogueira, nós ficava ali esquentando fogo. Nossa, foi longe. Ó, veja só, eu contando a minha história e ele lembrando da avó dele, foi longe. Olha que a Marisa falou, ó, eu ia falar uma casa branca com madeira azul, com um piso de ladrilho. Provavelmente era a casa da avó dela, de alguém. Vocês veem, presta atenção, eu conto a minha história e vocês escutam a história de vocês. Isso somos nós. É muito raro a gente conseguir escutar a história do outro, mas existem técnicas para isso. E aí, o que eu quero falar com você? A gente está falando sobre comunicação. Eu estou falando, contando algo, e você está escutando a sua história. E aí entra a primeira chave, o primeiro passo, o primeiro mapa que a gente precisa, que é o autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, mais eu consigo não deixar que as minhas histórias influenciem na minha vida atual. Quanto mais eu conheço as minhas forças, quanto mais eu conheço as minhas fraquezas, quanto mais eu conheço os meus valores, os meus objetivos, mais eu consigo lidar com a vida, com as situações, com as coisas que acontecem. Por exemplo, se eu sei que eu sou uma pessoa sentimental, se eu sei que eu sou uma pessoa muito nervosa, se eu sei que eu tenho uma tendência, os meus valores são muito rígidos, de honestidade, ou que eu sei que os meus valores não são tão... Isso tudo vai influenciar no meu comportamento diante de qualquer situação. Se eu sei que eu sou muito medroso isso vai me influenciar. Se eu sei que eu me sinto desvalorizado, que eu lá na minha história eu fui desvalorizado, eu não fui criticado, qualquer desvalor que eu sinta aqui vai me afetar. E aí eu vou ficar triste, eu vou ficar chateado. Por quê? A gente escuta, a gente reage às coisas da nossa vida atual
muito de acordo com aquela história que a gente traz lá da nossa vida. Veja, eu só contei a minha história para vocês e vocês já trouxeram a história de vocês, uma coisa tão simples. Você imagina quando você está, então, numa decisão que você precisa tomar, você imagina quando você está numa discussão, você imagina quando alguma coisa não sai do jeito que você quer, o quanto que, ou quando uma outra pessoa fala uma coisa que você não quer ouvir. Eu estava contando uma história bonita aqui. E quando alguém te conta uma história que não é bonita, que não é legal? Quando a sua esposa vai lá e seu esposo fala alguma coisa que você não queria ouvir, você imagina o quanto que não vem da sua história. Então, quando a gente consegue aumentar, melhorar o nosso autoconhecimento, a gente consegue ter consciência de como eu funciono. Bert Helling, que é um dos pais da constelação familiar, que é uma das minhas formações também, eu sou psicóloga, né? Mas eu tenho várias formações para ajudar aí no desenvolvimento humano. Ele fala assim, só o imperfeito pode mudar. O perfeito já estagnou-se. O que isso significa? Se você acha que é perfeito, que está tudo bom com você, que você não precisa evoluir em nada, não tem o que fazer. Está tudo certo, porque não tem o que fazer. Só evolui aquelas pessoas que entendem que elas precisam melhorar, que elas precisam crescer, que elas precisam fazer algo. Então, autoconhecimento é a primeira coisa. Eu preciso entender de mim. E aí, aqui, eu trouxe uma ferramenta que eu mandei lá no grupo para vocês, né? Está lá no grupo. E aqui eu trouxe como uma forma de... uma ferramenta para vocês ajudar no autoconhecimento. Então, se vocês forem olhar para a vida de vocês, né? Como que está a área pessoal? A sua autoconfiança? Como que está o seu desenvolvimento, o seu autoconhecimento? Como que está a sua inteligência emocional? A área profissional, como está a sua questão financeira? Como está a sua realização em propósito? A área de relacionamentos, como que está o seu casamento, a sua parceria? Como que está a sua relação com seus pais, com seus filhos? Como que está a sua qualidade de vida? O tanto que você está fazendo aquilo que você gosta, curtindo, vendo seus hobbies, ou você só está trabalhando, como que está a sua vida? Isso aqui é uma forma de você olhar, se você olhar lá na rodinha e colocar os pontinhos, de repente um está 4, outro está 2, outro está 6. A gente nasceu para ter uma vida assim, medíocre, baixa? Não. Aí existem algumas perguntas que a gente precisa fazer. O que eu preciso fazer para melhorar essa área? Se a minha área do relacionamento não está boa, o que eu preciso fazer para melhorar os meus relacionamentos? Isso. A partir de quando? E aí a gente precisa ter ação. Porque não adianta só eu identificar também o problema, saber o que eu tenho que fazer e não fazer. A gente precisa de ação. Então, olhar para a sua roda da vida, olhar para a sua vida, parar. Normalmente a gente não para, a gente fica no fogo do furacão. Quanta gente que está lá no grupo, 100 e poucas pessoas. Quantas pessoas estão aqui pararam para assistir essa aula? Por quê? Porque está colhendo, porque está plantando, porque está cansado, porque não para. Não para se avaliar, para cuidar daquilo que é o fundamental. Nós somos a nossa máquina de fazer dinheiro. Vocês sabem disso, né? Se eu parou, acabou. Então, a gente precisa cuidar dessa máquina. Essa máquina. O que vocês podem fazer para ajudar a melhorar isso? Terapia, mindfulness. O que é mindfulness? É você estar presente no agora. Você não precisa... eu fico lá fazer uma meditação. É bom fazer meditação, mas você pode... diminuiu aqui. Mas você pode fazer... Tá presente, sabe? Conectado aqui. A gente, com esse negócio do celular, às vezes a gente não está presente. E isso tira muito a gente do aqui e agora. Práticas de gratidão, ser grato. Eu levanto de manhã, eu olho, eu sou grato porque eu enxergo, porque eu ando, porque tenho ar, porque tem essa terra, porque eu tenho esse trabalho, porque eu tenho esse meu gestor, esse meu chefe, porque eu tenho essa fazenda, porque eu tenho esses colaboradores. A ingratidão, ela diminui as nossas possibilidades de ter consciência sobre nós.
né? E autoconhecimento é você ter consciência sobre você. Práticas de coach, outras coisas. Às vezes eu não estou bem, eu preciso, vou lá no padre, eu vou lá no pastor conversar. Se comunicar, porque quando você fala, você acaba tendo insights, você acaba tendo noção do que está acontecendo com você. Então, a gente precisa melhorar o nosso autoconhecimento. Outra coisa que é importante é olhar para a nossa inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Ser inteligente emocionalmente, a palavra já fala. Eu sou inteligente para lidar com o meu emocional. Não significa que eu sou um santo, um Buda. Se eu sei que eu sou uma pessoa que eu tenho, um dos pontos meus, eu sou uma pessoa mais raivosa, eu sou uma pessoa mais bruta. Então, se eu sei que eu sou assim, eu tenho que ter inteligência para lidar com a minha raiva. Eu tenho que ter inteligência para lidar com a minha fragilidade. Às vezes eu sou muito emotivo. Se eu continuar nessa conversa, eu vou chorar. Então, se eu não quero chorar, eu tenho que parar essa conversa. Se eu continuar nessa conversa, eu vou brigar. Então, eu não tenho que continuar, eu tenho que parar, tomar uma água, respirar, contar até 10. Tem muitas técnicas. Mas eu tenho que ser inteligente para lidar com as minhas emoções. Então, o que é inteligência emocional? É a minha capacidade de reconhecer e avaliar os meus próprios sentimentos, mas também de avaliar os sentimentos dos outros. E por isso é tão importante a gente conhecer a si mesmo e conhecer os outros. E por isso que eu quero que vocês fiquem aqui até o final para a gente olhar sobre os perfis comportamentais, o perfil da dominância cerebral. Porque quando eu me conheço e quando eu conheço o outro, eu sei lidar melhor com aquele outro. Ou aquela pessoa é daquele jeito, então com ela dá para eu ir até aqui. Mais que isso, se for, vai dar caca, vai dar problema. Então, a gente, quanto mais eu me conheço, não é assim com o animal, que aqui tem um monte de gente da pecuária. Eu sei quando um boi é mais calmo, quando o outro é mais agitado, quando a vaca é mais... Bom, meu avô não levava a gente para a vaca calminha? A gente sabe como a gente pode lidar, como que a gente pode mexer e se relacionar. Para as pessoas é a mesma coisa. Então, alguma vez na sua vida, você já teve, assim, alguma reação que você falou assim, meu Deus, isso não parece ser eu? Como que eu fui fazer isso? Como eu fui agir dessa forma? Geralmente, isso acontece porque a gente tem um baixo grau de autoconsciência. Se eu fosse pedir para vocês, qual é o seu grau de inteligência emocional hoje de 0 a 10? Se você fosse medir. Que nota que você daria? Digita aí para mim ver. Que nota você daria hoje? 2, 3, 10, 4, 5? Quanto mais eu me conheço, mais eu consigo lidar. Porque às vezes eu acho, nossa, eu sou super inteligente emocionalmente, está lá no 10. Acontece uma coisa, se a minha consciência é 10, eu posso fazer às vezes alguma coisa que não é tão legal e achar que está certo. Eu entendo que minha consciência está 6. Ok, tem coisa para melhorar. Eu sei que se vir alguém me trazer alguma informação, me trazer alguma... Eu vou ficar muito... Porque minha consciência está 6, então eu sei que eu preciso me conter, né? Então, olha aí, o pessoal está falando 4, 6, 7, 10. Ok, lembra sempre da frase. Só o imperfeito pode mudar. Se você está 10, ótimo, pode estar 10. Mas, às vezes, você está 4. E se você não tem consciência que você está 4 e acha que você está 10, você vai mudar alguma coisa? Você vai continuar xingando os outros, vai continuar bravo, vai continuar negativo e não vai conseguir perceber que você está naquela energia, que você está daquela forma, porque você está se avaliando de forma incorreta. Então, quanto mais a gente conseguir ter sabedoria para se avaliar, melhor. E para isso a gente precisa parar. E para isso a gente precisa, às vezes, do mesmo jeito que eu cuido da terra, eu não vou lá e olho o solo e eu analiso e vejo, está faltando ureia, está faltando calcário, está faltando... Eu preciso fazer essas análises comigo mesmo. Porque eu sou o maior ativo do agro. As pessoas, você precisa fazer isso com o seu colaborador, porque ele é o maior ativo. Né? As pessoas colocam uma colhedeira na mão, eu vou falar, coloca uma máquina de colher algodão, muitos clientes meus, na mão de uma pessoa que às vezes não está bem. E que, se ela não estiver bem, ela às vezes está tão perto que não vai conseguir ver um barulho diferente, vai estragar, vai fundir um motor, vai queimar o trator. Nossa, quanta coisa que acontece. Ela vai perder os bezerrinhos, não vai cuidar da forma como ele nasce. Então,
a gente precisa aumentar a nossa consciência, porque senão a gente reage, a gente tem ações que podem ser totalmente prejudicial. Vamos olhar lá para a minha família, né? A falta de inteligência emocional deles naquele momento fez com que eles entregassem as terras, fez com que eles brigassem, fez com que a família se separasse, fez com que os filhos precisassem se virar cada um. Então, assim, por quê? Porque estava muito difícil, né? Foi muito difícil. Então, quantas pessoas não passam por isso? E se você fortalece o seu emocional, você fala, opa, eu dou conta. Como adulto, eu dou conta. Porque sabe o que acontece quando a gente não está bem? A gente ativa a nossa criança. Quando a gente está no momento de situações difíceis, e se a gente não está bem com o nosso autoconhecimento, a gente atinge a nossa criança, a gente atinge as nossas fragilidades. Daí não é o adulto que age. Aí quem age é a criança. Numa discussão, muitas vezes, quem está agindo é a criança. É a criança que é birrenta, ou a criança que não admite perder, ou é a criança que teve um trauma, ou é a criança que se sentiu excluída. Entende? Está fazendo sentido para vocês o que eu estou falando? Então, quanto mais eu tenho consciência, mais eu consigo lidar. Então, como ter consciência? Por meio do autoconhecimento. E aí, Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, só isso aqui já é uma ótima dica para vocês. Quem quiser ler, pega o livro dele e lê Inteligência Emocional de Daniel Goleman. Ele fala que existem 4 quesitos que a gente precisa desenvolver para a gente conseguir ter inteligência emocional, que é a autoconsciência. Então, é isso que eu falei para você. Eu ter consciência de mim, autogerenciamento, eu consegui gerenciar, então eu já sei que eu sou bravo, eu consigo gerenciar esse meu comportamento. Consciência social, que é eu entender o comportamento do outro, e gerenciamento dos relacionamentos. Quando eu consigo ter esses 4 pilares aqui, né, essas 4 habilidades, eu consigo ter uma inteligência emocional maior. Então, elas são interdependentes, cada uma cada um depende, elas são interdependentes, autoconhecimento, autogerenciamento, mas elas precisam caminhar juntas, porque é fundamental isso para o sucesso profissional, para o sucesso pessoal. Você tem, então, autoconsciência, autogerenciamento, consciência social e gerenciamento do outro. Isso aqui é para quê? Para eu ter uma boa inteligência emocional, ok? Então, a gente está seguindo aqui os passos. Primeira coisa, eu preciso ter autoconhecimento, daí eu tenho inteligência emocional, aí eu consigo fazer, sabe o quê? Ir para uma outra questão que é fundamental e que talvez seja a chave do que fecha as porteiras e abre as porteiras no agro. O que vocês acham que é? O que será que é um dos maiores gargalos que existe? Isso também é na minha vida também, não é na... Olha que eu tento melhorar isso. O que vocês acham que é? Escreve aí para mim, ou fala. Pacheco não vale, porque eu acho que ele já sabe. A Raquel. Ele vai tirar. O que vocês acham que é? Deixa ele brincar, cara. Tem, não pode. Escreve aí para mim. Vamos ver se alguém acerta. Alguém abriu o... Eita, vocês estão sem coragem de falar? Bom, um dos maiores gargalos do agro e da vida se chama comunicação. Faz sentido? Lembra lá que a gente começou eu contando a minha história, vocês escutaram a história de vocês, acabaram escutando, assim, não é que escutaram, vocês escutaram a minha história associando com as histórias de vocês. E aí, traz ou não traz a sua energia? Traz ou não traz a sua percepção? É a comunicação. Então, que a comunicação ela é fundamental para o sucesso, tanto pessoal quanto profissional. Eu vejo que a falta de comunicação é talvez a coisa que mais causa separações familiares de casal. Porque falta saber
o diálogo, falta se comunicar. Faltou lá na minha família, faltou a comunicação. Lembra que eu falei? E isso é algo que a gente precisa estar atento. Porque realmente a comunicação, ela abre ou ela fecha porteiras. Quando uma porteira está fechada, alguma coisa entra, está trancada. Para você deixar alguma coisa entrar ali, você tem que pular a cerca. Tem que fazer um desgaste. Não é? É um desgaste, é desgastante quando a comunicação não é truncada. Quando não é assertiva. Agora, quando tem uma comunicação, a porteira está aberta, é possível ouvir, é possível falar, eu consigo compreender o outro, eu me esvazio de mim. Aí, olha uma dica. Quando alguém vai falar com você, se esvazia de você. Escuta o que o outro está falando e depois você traz. A gente tem uma mania do outro estar falando com a gente e a gente está pensando o que eu vou falar, como que eu vou responder ele. Eu nem escuto o que a pessoa está falando. Eu já estou pensando como responder. Então, a comunicação, ela pode melhorar ou ela pode piorar os relacionamentos. Ela pode aumentar a produtividade ou ela pode diminuir a produtividade. Dependendo de como você está em relação a ela. E o que acontece, né? Como que nós nos comunicamos? A gente se comunica através da nossa percepção, daquilo que eu enxergo do mundo. Eu vou me comunicar com o outro através do meu processo psicológico, que eu extraio as informações do mundo. E tem a ver com aquela dinâmicazinha que eu fiz com vocês. Então, de acordo com a minha história, com a minha cultura, eu vou entender as coisas de uma forma. Eu gosto sempre da minha mentoria, eu conto uma história, vou dar uma palhinha aqui para vocês. Na aula passada eu não contei, né, Raquel? Mas eu gosto de contar uma história dos esquimós. Os esquimós, tem uma tribo lá dos esquimós, que diz que eles, quando chega algum visitante na casa deles, lá é muito frio, certo? Quando chega algum visitante na casa deles, eles oferecem a mulher para dormir com a pessoa, com o cara, com o visitante. Literalmente dormir com a sua mulher. E se o cara, o visitante, não dorme, é uma ofensa. É como se fosse aqui no Brasil você fazer um banquete e a pessoa chegar lá e não comer nada da sua comida. Você imagina, no Brasil isso dá morte, não dá? Olha como que é a comunicação. É como eu percebo as coisas. Então, alguém me comunica, você tem que dormir com a minha esposa, eu vou brigar, eu não vou ficar. E lá é uma ofensa. Entende? Então, isso tem a ver com aquilo que a gente aprende, com aquilo que a gente... E isso é na nossa vida. Eu estou dando um exemplo muito doido. Para a gente é muito doido. Mas isso é com tudo. A pessoa fala alguma coisa para você, toca nas suas percepções, nos seus valores, e aquilo, você vai ter uma reação diante daquilo. Que pode ser positiva, que pode ser negativa. Então, a nossa comunicação está muito ligada a isso. Me fala aqui, o que vocês enxergam aqui? É uma brincadeira. Podem abrir os microfones. O que você vê? O que você está enxergando? A cara do homem. A cara de um homem. Alguém enxerga mais alguma coisa? Cabelo arrepiado. Ah, Mas eu vejo só um homem. Tá tampando. Tem... Aí, Ah, melhorou. aí. E mais? Vocês veem mais alguma coisa? Quê? Um esquimó batendo na porta. Ah, um esquimó batendo na porta. Ah, um índio e um esquimó batendo na... Vocês conseguem ver? Eu vejo esses dois. Um esquimó, um cara com aqueles casacão, né? Uhum. E a mão. E onde é o nariz do índio aí, do homem, é o braço do esquimó, onde a boca do homem é a dobrinha assim da jaqueta. Conseguem ver? O pescoço do homem é a perna do esquimó mesmo, né? Do cara com frio ali. Conseguem ver? Agora, deixa eu te perguntar, Marisol, você está vendo isso porque você viu no curso ou porque você
viu agora? Não, eu vi agora, não lembrava que tinha Você um não esquimó. lembrava do curso? Primeiro eu vi o índio, aí depois Aham, eu enxerguei o esquimó. esquimó. Quantos de vocês, às vezes, só viu o índio, o homem? Quantos, às vezes, só viu o esquimó? A partir do momento que eu perguntei, ou que alguém falou, eu vejo um índio e vejo um esquimó, você, opa, deixa eu olhar. Peraí, tem outro? Então, isso é a comunicação. Às vezes, vocês poderiam passar, eu vi só o índio, eu vi só o esquimó, e eu passasse e não perguntasse, você ia jurar que só tinha o índio, você ia jurar que só tinha o esquimó. Então, para a comunicação ela ser boa, ela ser assertiva, para nossa comunicação fluir, a gente precisa de algumas coisas. E vou passar para vocês algumas dicas para otimizar a comunicação. Primeira delas é a escutativa. A escutativa é o estar ali presente, escutando a pessoa, não escutando as minhas histórias, não querendo me justificar, não fazendo uma outra coisa enquanto a pessoa está falando, porque senão a gente vai ouvir pela metade. Formulação de perguntas abertas. O que é isso? Quando você for falar alguma coisa com alguém, pergunta para ela, o que você entendeu do que eu falei? Isso. Ah, é isso mesmo. Aí se ela falar uma coisa diferente, você fala assim, não é isso, porque às vezes, na correria, você fala de qualquer jeito, a pessoa entende de qualquer jeito, presta atenção, vocês estão entendendo. E você falou de qualquer jeito, a pessoa escutou do jeito que ela entende, de acordo com a percepção dela, com a história dela, com a vida dela. Às vezes ela está chateada, ela já ouviu pela metade, já sai tudo errado. E daí vira o quê? Uma confusão que perde inteligência emocional e que daí vai estragar o relacionamento, que é o nosso próximo item. Entende? Como uma coisa está ligada com a outra. Então, quando você tem uma comunicação aberta, você fala, o que você entendeu? Isso. Ou quando alguém falar com você, você quis me dizer isso, é para eu fazer isso. Aí se a pessoa fala assim, mas você não está entendendo o que eu estou falando? Não, pelo contrário. Eu quero só ter certeza de que o que você está falando é isso mesmo, para não ter erro, para depois não ter problema, para ficar tudo certo, entende? Isso é uma comunicação aberta. Comunicação aberta, eu preciso escutar, eu preciso falar, eu preciso não ter medo. Quanto mais eu seguro, mais aquilo vira um embrulho e pode prejudicar. A habilidade de expressar com clareza e persuasão. A gente precisa trabalhar isso. Isso é treino. Quanto mais eu falo, quanto mais eu me comunico, quanto melhor eu vou ficando, melhor eu vou me desenvolvendo. E, gente, atualizar-se. Olha lá a historinha que eu mandei para vocês, que do homem, do esquimó e do índio. Eu só consigo entender sobre o que o outro está falando a partir do momento que eu conheço, que eu entendo. Então, eu preciso estudar, eu preciso me atualizar, eu preciso me aperfeiçoar. Às vezes, as pessoas usam o celular só para ver bobagem. Sabe, tem tanta coisa boa aqui. Então, se atualiza para você. Olha, minha área é pecuária, eu vou me atualizar, vou me estudar, eu vou me esforçar. Minha área é agricultura, eu vou olhar para isso. Eu preciso desenvolver minhas habilidades de comunicação, eu vou ler um livro sobre comunicação, eu vou pegar vídeos sobre comunicação. Eu preciso melhorar minha inteligência emocional, eu vou ler sobre isso, eu vou me atualizar sobre isso, eu vou fazer curso sobre isso. Isso vai ajudando você a potencializar a sua comunicação. E agora, o próximo item, o próximo tema, que são 4, né? Então, nós falamos aqui autoconhecimento, inteligência emocional, comunicação, e agora a gente vai falar sobre relacionamento interpessoal e trabalho em equipe. Muito de pensar dessa forma aqui, que eu nunca vi uma fazenda acabar porque faltou capim, ou porque faltou trator, mas já vi muitas fazendas acabarem porque faltou uma relação saudável. Concorda comigo? É muito difícil algum negócio do agro se acabar porque faltou
Se está faltando, dá-se um jeito. Renegocia. Faz de novo. Agora, se as relações não estão saudáveis, se a pessoa não está bem, as coisas vão se desfazer. Então, relacionamento interpessoal é algo importantíssimo. Você estar bem com o outro é importantíssimo. Mas para você estar bem com o outro, você primeiro tem que estar bem com você mesmo, tem que estar bem com as suas emoções, tem que estar com uma comunicação boa, senão não vai ter relacionamento bom. Faz sentido, não faz? Então, olha como uma coisa segue a outra e é sequência. E aí, agora sim a gente pode falar do teste. Porque não adianta eu chegar e só ter o resultado de um teste e como que eu vou lidar com ele. Esse é um teste dentro de vários testes, dentro de várias coisas, ferramentas que existem. Essa é uma ferramenta que eu trouxe para ajudá-los a se conhecer um pouco mais e conhecer um pouco mais do outro. Por isso, a minha insistência que vocês fizessem o teste, que vocês trouxessem a equipe de vocês, que mais pessoas estivessem juntas, porque quanto mais eu conheço o meu perfil, quanto mais eu conheço o perfil do outro, as características do outro, lembra lá o que o Daniel Goleman falou? Mais eu consigo me gerenciar o outro, conhecer o outro e gerenciar o outro. E com isso eu consigo me comunicar melhor e ter uma relação melhor. Então, vamos lá ao teste da dominância cerebral. Quem fez o teste aqui? Vou abrir aqui um pouquinho só para ver vocês. Quem fez o teste? Rogério fez. Marisol fez. Dona Cristina fez. A Cibele fez. Oi, Cibele! Seja bem-vinda. Faz tempo que você entrou? Olha só. Quem não fez o teste, faz o teste depois, tá? Mas faz. E já o link está aí, manda para mais pessoas fazerem, tá? Então, aqui, existe esse teste, é um teste do perfil comportamental. Não significa que você é assim a vida toda, é a sua personalidade. Mas significa que o seu comportamento está tendendo para isso, tá? Então, aí você vai... O que a gente não tem comportamento certo ou tem errado? Não tem perfil certo ou perfil errado. Tem. O meu perfil é saudável para o que eu faço, para o que eu vivo, para a minha família, para os meus propósitos? Se é, ótimo. Se não é, o que eu preciso fazer para melhorar e entrar em ação? Lembra as palavrinhas? Então, dentro dos perfis, existem as pessoas que são entusiastas. Quem for entusiasta, escreve aí enquanto eu estou explicando. Quem são os entusiastas? Tem alguém aqui que é entusiasta? Escreve aí para mim. Os entusiastas, eu sou entusiasta. São profissionais com perfil entusiasmado. Eles são criativos, eles gostam de trabalhar, eles conversam assim com a mão. Ó, a Marisol está falando que ela é. Eles são interessados em se reciclar, em conhecer, em fazer coisas novas, em conhecer novas metodologias. Se você olhar aqui, onde você olhar, vai ter livro. E vai ter curso, porque eu faço curso, eu gosto de estudar, eu gosto de aprender, eu gosto de compartilhar meus conhecimentos. Então, esse é o entusiasta. O entusiasta, ele gosta de projetos novos, ele gosta de estar envolvido nas coisas, ele gosta de fazer parte. Esse é o entusiasta. Se você tem um entusiasta, alguém que é entusiasta na sua equipe, na sua família, e você deixa ele trancado, fazendo sempre a mesma coisa, não dá oportunidade, não quer que ele seja sempre fazer do mesmo jeito, esse cara vai ser feliz? Ele vai ter boa gestão das emoções? Não vai ter. O entusiasta, então, é um cara que você precisa dar novos projetos para ele, você precisa incluir ele. Então, como lidar com esse perfil? Você precisa mostrar para ele que o que ele está fazendo é legal, você precisa fazer ele se sentir pertencente, porque se ele não se sentir assim, ele vai ficar chateado, ele vai ficar desmotivado, ele vai ficar triste, aí vai afetar a criança dele lá, lembra? Se ele não tem um bom autoconhecimento, ele já vai associar com alguma coisa lá da infância dele, ele já vai ficar bravo, já vai brigar. Então,
quem tem o perfil entusiasta, e você precisa se conhecer, não adianta você querer, por exemplo, ficar fazendo uma coisa que é rotineiro o tempo todo, só aquilo. Não vai dar certo. Porque você tem um perfil que você gosta de estar fazendo coisas, de estar inventando, de estar construindo. Se você tem o seu filho, o seu colaborador, o seu gestor, que tem um perfil assim, não adianta querer colocar ele dentro de uma caixinha. Ele não vai ser feliz, ele não vai conseguir ficar bem e vai dar problema, entende? Então, os entusiastas, então a Marisol precisa estar fazendo coisas novas. Quem mais aqui deu um entusiasta? Deixa eu ver. Não estou conseguindo abrir aqui. Eu vi que a Marisol, o Rogério deu entusiasta. Então, assim, tem que estar fazendo, tem que estar com coisas novas. Se o Rogério está com mais alguém aqui do time, quem for do time do Rogério precisa entender que o Rogério não é uma pessoa que vai gostar de ficar parado, de gostar de ficar sem coisa, sem se comunicar, sem fazer coisas diferentes, porque ele gosta disso, é o perfil dele. Aí aqui tem os controladores. Quem aqui deu controlador? Qual que é a característica do controlador? O controlador, eles são excelentes implementadores. Eles gostam de executar as coisas. Não sei por que eu não estou conseguindo. Aqui, ó, a Ana Paula. Eles gostam de ser independentes, né? Eles têm até uma certa dificuldade para trabalhar com processos burocráticos, e atrasos. E nem sempre eles gostam de trabalhar em equipe, nem sempre eles gostam de trabalhar tanto com muita gente. Por quê? Eles gostam de controlar. Então, se ele controla a equipe, ele vai gostar. Mas se as ideias dele não tiver ênfase, se ele não vê que ele está se destacando, ele vai ficar, o Júlio também ele vai ficar chateado. Então, os controladores, eles gostam muito de estar à frente das coisas, eles gostam de estar comandando as coisas. Então, como que eu lido com o controlador? Se eu for querer falar para um controlador que eu estou certo, ele está errado, vai dar confusão. Se eu for falar assim, não deixar que ele ache que ele está no comando, vai também dar confusão. Então, as pessoas controladoras, como que tem que lidar com elas? Você tem que ter jogo de cintura, você tem que deixar ela acreditar que ela está fazendo assim, que o que ela está fazendo, ela pode fazer, entendeu? Que ela está certa. Tem que tomar cuidado para não deixar eles serem mini ditadores, porque se você deixa também, ele vai querer ditar tudo lá. Então, você tem que ter uma boa comunicação com ele. E se você é controlador, você tem que pensar assim, olha, eu sou controlador. Então, de repente, alguém vem com uma ideia para você que não é bem a sua ideia. Você tem que dar uma relaxada, tentar ouvir o outro, ver se realmente a ideia do outro não é tão boa quanto a sua. Porque você tem a tendência de achar que a sua ideia vai ser a melhor, entendeu? Então, aí você precisa falar, bom, eu sou controlador, olha aí, ó. Eu sei que esse é o meu perfil, olha o autoconhecimento. Então, peraí, deixa eu escutar ele direito, porque de repente a ideia dele tá legal. E eu posso, dentro da ideia dele, controlar. Mas a ideia dele, às vezes, é melhor que a minha. Mas, às vezes, fica batendo em ponto de faca, né? Não, porque eu que quero, é o meu jeito. Então, se eu já sei que eu tenho essa tendência, eu preciso olhar, pensar, ser um pouquinho mais flexível, né? E se você tem alguém na família, na equipe que é controladora, você também, às vezes, precisa flexibilizar, não tem que bater de frente, senão vai dar confusão, vai dar briga, e aí você vai ficar nervoso, e aí você vai ficar mal, enfim. Então, o segredo é conquistar o apoio de pessoas com perfil controlador para as suas ideias. Tipo, olha, eu estou com essa ideia, o que você acha? Deixa ela falar, entendeu? Porque ela precisa se sentir parte, controlando, porque daí ela vai comprar a sua ideia. Agora, se você chegar assim, vamos fazer isso. Se ela for seu funcionário, ela pode até fazer, mas vai fazer emburrado, entendeu? Então, você tem que tentar fazer com que ela conquiste ela. Relacionais. Quem aqui são relacionais? Eu tenho um pouco de relacional também. Relacional são aquelas pessoas que gostam de trabalhar em equipe. São aquelas pessoas que
chamam o outro para estar com ela, que ajudam o outro, que gostam de se comunicar. Eles têm uma capacidade ótima de empatia, eles sabem ouvir os outros, eles têm bons contatos sociais. Então, as pessoas relacionais, eles gostam de conversar, eles gostam de fazer trabalhos em conjuntos. Se você... não tem ninguém aqui que é relacional? O Ranúbio é relacional, o Rogério é relacional também. Então, os relacionais, por exemplo, como que eu vou lidar com o Rogério? Eu preciso ter comunicação com ele, eu preciso ter bom trabalho em equipe. Se coloca o Rogério, por exemplo, o Ranúbio, trabalhar sozinho, sem interagir, ele vai ficar desmotivado, ele vai ficar triste, porque ele gosta de pessoas, ele gosta de comunicar. Você precisa dar feedback, falar, olha, você está muito bom, ou não está tão bom assim, mas vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ele gosta disso, ele gosta de se relacionar. Ele gosta de projetos que estimulem, que motivem, né? Então, para ele ficar emocionalmente feliz, ele precisa estar em projetos que tenha mais pessoas juntos fazendo aquela atividade. Então, para os que têm o perfil relacional, não dá. Se você deixar ele não se comunicar, ficar lá mudo, ficar quieto, não dá um feedback, ele vai se desmotivando, ele vai ficando triste, ele não vai produzindo tudo aquilo que ele pode produzir. E tem os analíticos. Quem aqui é analítico? Analítico é aquele começo, meio e fim. Foco no resultado. O Ivanildo. Foco no resultado. As decisões são calculadas minuciosamente. É aquilo, ou o Júlio César também, é aquilo que ele pensa, ele planeja, ele olha, é estatística. Então, o analítico, ele não liga muito para relacionamento, ele não liga muito, nada de entusiasmado, não tem nada de entusiasmado o analítico. O analítico, ele se vem um entusiasmado todo feliz lá, ele, me prova, deixa eu ver. Então, ele precisa de provas. Então, para você se relacionar bem com uma pessoa analítico, você precisa mostrar, baseado em dados. Olha, nós vamos emprenhar tantas vacas, vai ter que parir tantos, por isso e por isso, vai ser em tal dia, tem que emprenhar em tal mês, a vacina... Ele é cálculo, é tudo muito certinho. Sou um pouco de todas. E aí tem gente que é um pouco de todas. Então, eu já vou falar sobre isso, também. Então, como que eu lido com a pessoa que tem esse perfil analítico? Eu tenho que ser minucioso, eu tenho que mostrar direitinho, eu tenho que chegar com dados, eu tenho que... Porque senão ela não vai ficar conformada, ela não vai engajar. Minha esposa. Ela não vai engajar. Aí imagina, você é qual? Então, aí vamos lá, depois a gente vai falar. Então, às vezes, um tem um perfil analítico, minucioso, e o outro tem o perfil relacional, perfil entusiasta. Se cada um, na vida, achar que ele está certo e que o outro está errado, vai dar briga, vai dar confusão, não vai ter inteligência emocional. Aí que a gente precisa entender, todos os perfis são importantes. Tem um que é analítico. Que bom. O outro é relacional, ele vai fazer a parte das relações, do trabalho em equipe. Tem outro que é entusiasmado, ele vai falar assim, vamos lá, gente, tem isso, tem aquilo. Aí o analítico vai lá e pensa nisso, naquilo que o cara está fazendo. Aí vem o controlador e controla e faz a coisa acontecer. É uma engrenagem. E a coisa flui. É lindo quando você vê famílias que têm todos esses perfis diferentes e eles se conectam, porque vai longe, explode, é um grande gigante. Agora, se cada um fica achando que o seu jeito é o certo e o do outro está errado, isso dá confusão, isso dá briga, isso dá discussão. Então, quanto mais eu consigo respeitar e também flexibilizar melhor, porque o analítico também ele tem que entender que, às vezes, não dá para ser 100% certinho, não dá para ser tudo minuciosamente, porque senão, às vezes, a coisa não flui, você emperra a mudança, emperra a evolução.
Então, opa, calma, eu tenho que me flexibilizar. Por que eu sou assim? Você pode investigar. Lá na infância, tinha um pai muito doido, uma mãe muito doidona. Lá na infância, ou tinha os pais muito rígidos, que fez você também ser rígido. Sei lá. Você pode melhorar, pode ir atrás do seu autoconhecimento, que você vai entender por que você tem um perfil tão assim. E aí, flexibiliza, porque você não sofre demais. Mesma coisa o entusiasta. Se for só entusiasta e não pensar e não planejar, vai vir em nada o que está pensando, entende? Então, a gente tem que olhar. Esse é o autoconhecimento. Eu sou assim, isso está legal, está saudável, eu preciso flexibilizar, eu preciso melhorar isso. Ah, o meu funcionário é assim, a minha esposa é assim. Tá legal esse jeito? Aí ela precisa ver. O que eu preciso mudar? O que a gente precisa flexibilizar? Aí vem a comunicação, para que a gente se encaixe. Entende? Não tem perfil certo, não tem perfil errado. Tem, eu estou fazendo certo, como que a gente vai lidar? Porque às vezes, com certeza, se eu souber usar no 100% do meu potencial, o outro 100% do potencial dele, do seu perfil, e a gente encaixar isso, é sucesso, é gigante, é brilho, é luz. Né? Então, não tem erro. Então, o analítico, como que ele é? Ele é lógico, ele é analítico, ele é baseado em fatos. O experimental, que é o entusiasmado, ele é mais holístico, ele é mais intuitivo, ele é integrativo, ele é sistematizador. O relacional, ele é interpessoal, ele é sentimental, ele é sinestésico, ele gosta de toque, ele é mais emocional. E o controlador, ele é mais organizado, ele é sequencial, ele é planejador, ele é detalhista. Veja, todos são importantes. Não tem nenhum que é melhor ou pior que o outro. Para a nossa relação, para a nossa vida. Tá bom isso? Ok. Não tá bom? O que eu preciso fazer? Se eu tenho uma pessoa na minha equipe, na minha família, que é mais analítico, como que eu, que sou relacional, tenho que lidar com ele? Daí não é como eu vou lidar com ele. Bom, eu tenho que chegar com mais dados, eu tenho que chegar com mais teoria, eu tenho que chegar mais embasado. Ah, eu sou analítico, mas o meu parceiro é relacional. Como que eu tenho que chegar para ele? Nossa, eu tenho que ser mais sentimental, eu tenho que chegar mais perto dele, eu tenho que cuidar das emoções dele. E aí a coisa vai rodando, aí a roda vai rodando. E aí, gente, essa frase é para a gente pensar. Todo legado, ele começa quando alguém decide cuidar da outra pessoa, né? Funciona como... Isso, funciona como uma engrenagem, exatamente. Então, e para que essa engrenagem funcione, a gente tem que cuidar. É isso mesmo. Se a engrenagem, se eu não coloco um olhinho bom, se eu deixo ela lá no sol, regaçada, água, chuva, e seja o que Deus quiser, e aguenta tudo os repuxos, que é assim mesmo, uma hora para de funcionar a engrenagem. Então, a gente precisa, para a gente deixar o nosso legado, a gente precisa cuidar das pessoas e, principalmente, se cuidar. Cuidar da gente. Cuidar das nossas emoções. Cuidar do nosso conhecimento. Se cuidar. Eu gosto muito dessa frase aqui. Se você quer ter prosperidade por um ano, cultive grãos. Por 10 anos, cultive árvores. Mas para ter sucesso por mais de 100 anos, cultive gente. É isso. A gente precisa cultivar gente. E primeiro a gente precisa começar por nós. E com isso tudo que eu estou falando para vocês, eu entendi, né, que esses são os 4 caminhos que podem te levar a uma vida memorável aí no agro. Que é autoconhecimento, inteligência emocional, comunicação, relacionamento interpessoal. É um caminho, mas tem mais coisas, né? A gente aqui tá falando, mas assim, isso aqui é a base. Se vocês conseguirem sair daqui entendendo isso, aplicando isso, já muita coisa vai mudar. Muita coisa já vai melhorar na vida de vocês. Muita coisa mesmo. Então, eu acredito que esse caminho, ela vai levando para uma vida memorável. E uma vida memorável no agronegócio, eu acredito que é uma vida que você tenha leveza, porque nós não vivemos mais na era onde a era do meu pai, da minha avó e do meu avô, que vieram de lá e vai ficar 7 dias sem comer no meio da estrada, aquela loucura toda que era.
Não é mais assim, é difícil de você... Nem a gente quer mais esse sofrimento todo. Então, o agro, em qualquer lugar, precisa ter leveza. Quando a gente tem leveza, a gente consegue deixar o nosso legado. Mas a gente também precisa de lucro, né? Porque não tem, eu não estou aqui, eu não trabalho de graça, ninguém faz nada. A gente precisa ter para ser sustentável até. Então, eu vejo que uma vida memorável no agro, ele precisa dessa junção. Ela precisa que você plante, que você colha, que você se oriente, que você tenha leveza, que você tenha lucro, que você deixe o seu legado. A gente precisa de tudo isso para que a nossa vida seja lembrada, para que a gente deixe marcas. O que é memorável? Uma coisa que você olha e deixou uma história, né? Deixou um legado. E aí, eu desenvolvi, então, a mentoria Revelação Agro. Essa mentoria é uma mentoria que já ajudou, gente, muitas pessoas. Ela começou de formato presencial há mais de 14 anos. E aí, meu foco não era só o agronegócio. E aí foi crescendo, eu fazia tanto particular, quando as empresas me chamavam para fazer elas individual, só para a equipe. E com o tempo, eu fui querendo expandir e desenvolver ela no formato online. Olha, eu vou... Né? E aí, eu quero trazer alguns relatos para vocês entenderem o quanto que essa mentoria aperfeiçoa isso que a gente falou aqui, tá? Ajuda a aperfeiçoar. Seu Robert, ele me procurou, ele me achou porque ele viu num psicóloga do agro. E aí ele foi fazer a minha mentoria. O seu Robert, quando ele me procurou, ele fazia 2 anos que ele tinha ido para o Maranhão, do sul do país, ele foi para o Maranhão, e os sócios deles falaram assim, se você não melhorar o seu comportamento, não tem como mais você ficar com a gente. E aí ele foi fazer a mentoria. Veja o que ele fala. Olha, eu vou ser bem sincero. Eu tenho a vida até Marisol e a vida depois da Marisol. Eu era muito bruto, né? Bruto e rústico, como diz, que a Marisol deu um norte, sabe? Como lidar com o meu próximo? Porque se você tem um projeto grande, você precisa de pessoas. E se você não sabe lidar com pessoas, você não cresce. Foi uma mudança muito grande. Encara as coisas um pouco mais tranquilo, com os colaboradores também, com meu filho também, ficou melhor. Tudo por causa de uma comunicação mais assertiva. Então, automaticamente, tudo começa a melhorar, a eficiência melhora, a própria produção do funcionário melhorou. Para mim foi muito importante. Até o pessoal que estava junto no curso, o seu Marcos, o Alex, nossa, eles falaram, o Robert era uma pessoa antes e depois do curso. Ele é da turma do Pacheco e da Raquel. Depois eu quero escutar o Pacheco e a Raquel. Olha, Esse casal aqui, o que eu acho interessante deles, porque cada pessoa que faz vai atingir em um momento, uma coisa, aquilo que é importante para a pessoa. Ele era muito negativo, muito negativo. E o dia que eles fizeram esse depoimento, a esposa dele falou assim, você viu que não tem mais dentro do carro? Aí ele olhou, remédio, né? Ela falou assim, ele vivia com dor no corpo, vivia com dor em tudo. E depois da mentoria, ele parou de usar até remédio. E ele fala uma coisa legal, que assim, quando ele fez a mentoria, foi uma época que deu uma seca muito grande no Mato Grosso. E ele falou assim, eu tenho até medo de falar, mas chovia na minha fazenda e nos vizinhos não chovia. Escuta isso, porque assim, a importância de quando você muda a sua energia, a forma como você vê, como você pensa, gente, é incrível que até o clima muda. Eu tinha um cliente que não está aqui, que falou assim para mim, Marisol, até o pé, a maçã do algodão aumentou. Eu nem sabia que o nome da maçã do algodão era maçã. O pé está produzindo mais algodão. Então, olha, gente, o quanto que... Mas por quê? Porque as pessoas estão mais animadas, estão cuidando mais, estão tendo mais zelo, e vai melhorar. Então, olha o que ele fala. Eu percebi que depois dos treinamentos que a gente fez, mudou bastante a minha vida, principalmente com relação a... Parece que as coisas dão mais certo. Acho que, assim, aprendi a agradecer mais e reclamar menos, vamos dizer assim, e começar a ver as coisas positivas
nos acontecimentos, né? Não a gente sempre procurar os negativos. É incrível, parece que, por exemplo, a lavoura esse ano parece que choveu mais na nossa lavoura que no dos vizinhos, né? Então a gente, não sei se é ver talvez uma percepção, ver com outros olhos, né? Mas acho que a gente foi muito abençoado com relação a isso aí. Agradecer mais, né? Ao invés de só ver problema. Faz toda a diferença. Essa aqui, eles colocaram 15 pessoas na mentoria. Desde o filho, 14 anos, 16, 14, os 16 anos, até os gerentes, os colaboradores, tratorista, colocou todo mundo, tudo online. Eles tinham 3 fazendas, foram colaboradores de 3 fazendas. A filha advogada nem é, mas faz parte, como melhora a comunicação, melhora os relacionamentos. Incluí, além de mim e do meu esposo, meus 2 filhos. Até o mais novo está com 15 anos, mas a Marisol falou que a partir dessa idade já é interessante, ele já entende, né? Como são 2 fazendas, nós colocamos gerentes de cada uma e colocamos os funcionários ponteiros, né? Que lidam diretamente com, por exemplo, o técnico agrícola e os mais antigos das 2 fazendas, né? Que já estão ali há muito tempo e que eles podem colaborar com a gente para ele, em vez de desestimular esse novato que entra, eles darem apoio. E depois, no meio da mentoria, eu escutei, sabe, assim, um burburinho de que, nossa, eles estavam achando aquilo bom demais, porque eles não sabiam daquilo, né, sobre a inteligência emocional, eles não sabiam que um era diferente do outro no entendimento, em ser, né, enfim, de que cada um age de uma maneira diferente. Então, eu achei bom demais. Eu já vejo, principalmente no gerente, uma maneira diferente de lidar principalmente com a gente. Eu não sei nem te falar assim, se é no tom de voz, se é na maneira realmente de falar, sabe? Mas eu vi essa diferença, sim. E além de mim, do meu... Tá terminando aqui são algumas turmas que teve. E como que é? Eu quero falar, principalmente aqui, ó, o seu Marcos, ele fez 3 vezes a mentoria. Quando ele me procurou, porque ele estava com depressão, tinha passado para os filhos dele a fazenda, as coisas, e ele não estava muito bem. E aí ele fez a mentoria. Nesse segundo ano, ele decidiu que o propósito dele seria orientar os netos para o agro, e ele fez a mentoria novamente, e veja, ele se determinou que ele ia emagrecer. Em 2 anos, ele emagreceu 35 quilos. Olha a diferença dele. Da primeira vez, essa aqui é a segunda vez, e aqui, como ele está agora, depois do 3º encontro que ele fez conosco. A Raquel e o Pacheco é da turma dele. Então, assim, a mentoria ajuda em tudo, tanto na mentalidade, como em tudo. Sabe? Eu sou suspeita de falar. Então, ela tem 3 ciclos, são 12 encontros, toda quinta-feira, ela é 100% online. Você pode fazer a mentoria, se você às vezes faltar um dia, você vai ter a aula gravada para você assistir depois. As pessoas ficam, assim, às vezes, são 3 horas de aula, mas às vezes elas querem ficar mais conversando. Tem vários benefícios. Eu vou passar aqui, direto aqui, porque eu quero que a Raquel fale. Tem bônus, tem sessão individual comigo, tem testes, tem avaliação, tem uma apostila, tem 75 páginas nessa apostila, com vários testes, várias para você avaliar a sua comunicação, como que é os seus relacionamentos, como que você é a sua liderança. É muito legal, são 12 encontros. E como que está o valor dele? Vou falar rapidinho aqui para vocês. Para quem está aqui, vai ser diferente desse valor, tá? São 12 vezes de R$ 399,85 ou à vista de R$ 3.889. Gente, quantos que custa um bezerro? Quantos que custa perder um bezerro? Quanto que custa uma máquina pegar fogo? Eu já tive cliente que falou, graças à mentoria, uma máquina de algodão não pegou fogo. Então, às vezes você deixar de tomar uma pinga, uma cervejinha no final de semana,
durante um mês você consegue fazer o curso. Aí, os valores de 2 a 4 pessoas têm 10% de desconto e de 5 a mais tem 15%. Mas para quem está aqui, vai ser 10% de desconto para uma pessoa, 15% para 2 a 4 e 20% para quem tem mais de 5 pessoas. É o mesmo valor que o Pacheco e que a Raquel pagaram, que a Marisol pagou, tá? Então, fiquem à vontade. Eu espero, assim, de coração, que hoje eu tenha despertado em vocês uma sementinha, plantado em vocês, eu sempre falo, plantado uma semente, e que essa semente, ela prospere. Vocês não precisam ficar na minha mentoria, não precisam vir, mas se vocês já implantarem esses 4 passos, já vai estar perfeito, né? Para quem é aqui da formação Capataz Top 10, nós vamos aprofundar um pouco mais nas minhas 2 aulas que eu vou dar lá, depois a gente vai fazer uma enquete. E para quem está aqui, que tiver desejo, a Raquel vai mandar lá no grupo de vocês, não sei se já mandou, o link do curso, a gente pode sentar para eu conversar com vocês, falar sobre cada etapa. Se vocês entrarem lá, vai ter outros depoimentos. Se vocês entrarem no meu YouTube, no meu Instagram, vai ter outros depoimentos. Queria um pouquinho que a Raquel falasse, que o Pacheco falasse como foi, se vocês puderem ficar mais um pouquinho aqui. Né? Não sei se a Marisol já saiu, mas ela também fez o curso, falou que quer fazer de novo. Então, como foi para vocês? O que vocês viram da mudança das outras pessoas? Gente, ó, é fantástico. Você começa primeiro com uma revolução dentro da casa, da família, com você, melhora os seus conceitos, o entendimento no trabalho, no relacionamento da vida toda, profissional, de amigos. Vale a pena, vale demais da conta. E vale fazer mais de uma vez. Tá? Melhorou alguma coisa? Pode falar. Vai falar, Raquel? Não, eu só faço das minhas palavras as palavras do Pacheco. Eu recomendo, né? Eu gostei muito e para mim foi uma evolução. Me tirou de muitos medos, né? E me encorajou para muitas situações. Eu sou fã da Marisol como profissional, me tornei amiga dela online. Ela está tão longe. Mas nós já tivemos de corpo presente. Nós já nos encontramos. E é pela profissional que ela é que a gente, então, recomenda, porque para nós foi muito bom. Raquel hoje está pegando no tranco, empurrando morro acima. Ai, ó, eles são mentores agora, depois da formação, né? Então, olha aí. Tem E muita ela que me gente... põe para frente aqui. E é isso, gente. Então, fiquem, se tiverem qualquer pergunta, podem me fazer perguntas aqui ou lá no particular. A gente pode marcar uma conversa, tá? Para que, se de repente, for o momento de vocês. Bom? Obrigada por todos que ficaram aqui. Alguém tem alguma pergunta para fazer ainda? Eu tenho. Como a gente pode se preparar melhor no entendimento da leitura nossa e das outras pessoas, que toda comunicação é de mão dupla e nem sempre ela é verbal. Às vezes ela tem gestual, tem maneira de você estar entendendo. O cara está falando uma coisa, mas ele está te mostrando outra. Como é que a gente melhora o conhecimento disso? Que às vezes o cara está numa situação que ele não quer falar, você está percebendo que não está bem, mas como é que nos animais a gente usa sem nada nas mãos e vai levando? Como é que a gente faz isso com as pessoas para entender melhor ele? E muitas vezes ele está com uma dor e não quer falar. Como é que a gente desarma isso? Que ferramentas que tem, que literaturas que a gente tem para consultar? Existe. Bom, você viu, né? Na nossa mentoria, a gente tem um teste para avaliar como que você se comporta, como está a sua abertura, né? E através dela dá para saber. Porque, às vezes,
a pessoa não consegue se comunicar bem, ela precisa de terapia, gente. Ela precisa trabalhar, se autoconhecer para ela melhorar a comunicação. Às vezes, a pessoa ela precisa só escutar mais o outro. Às vezes, a pessoa precisa falar mais sobre si. Às vezes, a pessoa precisa tá mais aberta. Então, por exemplo, na mentoria a gente tem ferramentas que você vai conseguir olhar e avaliar como que eu me comunico. Que estratégias eu tenho que fazer para melhorar isso? Então, assim, o primeiro passo pelo autoconhecimento. Você precisa se conhecer e olha lá, e você precisa conhecer o outro. Então, quanto mais ferramentas, quanto mais você conviver, quanto mais você conhecer a história da outra pessoa, né? Quanto mais você saber sobre ela, melhor você vai entender a cultura, a percepção, os valores dela e vai conseguir encaixar para ir falando com ela. Tem pessoas, e aí você pode ajudá-la a se comunicar se ela é travada, mas ela também precisa se ajudar. Então, depende muito de quem é essa pessoa. A gente precisa conhecer essa pessoa. Eu também preciso me conhecer. Então, existem muitas ferramentas, existem livros. Por exemplo, tem um livro que é Como conhecer pessoas. Influenciar pessoas. E às vezes a gente tem que desaprender alguma coisa para melhorar. Exatamente. Você sabe bem disso. Tipo assim, às vezes é isso. Você acha algo. Não, eu preciso desaprender. Isso aí, pode falar. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Influenciar pessoas. Como fazer amigos e influenciar pessoas. É o nome de um livro. Desaprender coisas que já não servem mais é muito importante. E às vezes a gente fica arraigado nisso, isso atrapalha muito a gente. Mas muito bacana, gente. Vocês tiveram só uma pílulazinha do que é o curso, do que é a mentoria. O Anúbio ia perguntar alguma coisa, que me parece que ele quis perguntar, e aí... Ó, essa aqui é uma da apostila... Oi, pode falar. Você ia falar? Ana Paula. Então, ok. Olha só. Essa aqui é uma das apostilas. Tem várias testes, várias informações aqui. Aí tem uma sessão individual comigo. Tem teste da bem-estar e felicidade, que é bônus individual, e o teste para avaliar o perfil do grupo. Tem um bônus que é um guia de recrutamento e seleção que eu desenvolvi, que eu fiz recrutamento e seleção a vida inteira. Então, desde o começo do recrutamento até como você fazer esse colaborador permanecer no seu trabalho, no negócio. Tem vários bônus aí. Depois, se vocês entram lá na página de vendas, dão uma olhadinha e podem entrar em contato comigo, tá bom? Gente, muito obrigada. Fiquem com Deus. Sucesso. Para quem é da formação Capataz Top 10, nós nos encontramos terça-feira. Tchau, tchau. Boa noite, Um abraço tchau. a todos, gente. Um abraço a Bem-vindo. Bom descanso.